a gente agora vai ver o período intertestamentário, nesse livro aqui que eu gosto muito, que ele tem uma linguagem muito simples. Então a gente vai conhecer um pouco dos desdobramentos históricos, até porque não existe registros, né, oficiais da Bíblia, mas existe registros históricos desse período. Então é bom a gente entender um pouco mais o que aconteceu entre esse período, né? O Novo Testamento apresenta um mundo bem diferente do mundo de Malaquias. Novos grupos políticos e religiosos estavam no poder, que são os escribas e fariseus, são saduceus. Uma nova potência mundial estava no controle agora, até as interpretações dos judeus a respeito da lei e do Messias prometido por Deus havia mudado, até porque tinha se passado muito tempo, né? Então eles estavam esperando esse Messias prometido. Então a gente já vai pular aqui para um período e 6 divisões, porque foi dividido em 6. Se o livro de Malaquias foi concluído por volta de 450 a.C., então o período em questão começa aí e termina com o anúncio dos anjos acerca do nascimento de João Batista. Então o período não fica entre Malaquias e o nascimento de Jesus, mas fica entre Malaquias e o nascimento de João Batista. Observa-se 6 divisões históricas nesse período. A Era Persa, que data, na verdade, de 536 a.C., mas coincide com o período intertestamentário de 450 a.C. a 336. A Era Grega, a Era Egípcia, a Era Sírica, a Era Macabé e a Era Romana. Então vamos lá. Primeiro a Era Persa. A Era Pérsia. Os persas eram um império dominante no Oriente Médio desde 436 a.C. Deus usou os persas para libertar Israel do cativeiro da Babilônia, entendeu? Então, aqui, até aquela história lá do que aconteceu, né? Depois que Nabucodonosor deixou pro seu descendente, que ele zombou, né, de Deus, e Deus escreveu que os persas, né, iriam dominar aquela região. Não foi dessa forma, entendeu? Mas eu tô dando um resumo aqui bem rápido. A postura persa era de tolerância aos remanescentes judeus da Palestina, até que rivalidades internas pelo poderoso cargo público de sumo sacerdote resultaram na destruição parcial de Jerusalém pelo governante persa. De resto, o povo judeu encontrou paz nesse período. Aqui tem os desdobramentos religiosos, mas eu quero ficar só na situação histórica. Se você quiser aprender, né, quiser adquirir o livro, eu vou deixar aí no link da descrição. Vamos lá. A Era Grega. Alexandre o Grande foi a figura central desse breve período. Ele conquistou a Pérsia, a Babilônia, a Palestina, a Síria, o Egito e a Índia Ocidental. Embora ele tenha morrido com 33 anos de idade, tendo reinado sobre a Grécia por apenas 13 anos, a sua influência o sucedeu por longos períodos. Ou seja, teve a Era Persa, né, que foi até que tranquilo, tirando essa rivalidade para o cargo público de sumo sacerdote, e teve também a Era Grega, com Alexandre o Grande, e a Era Egípcia, vamos lá. Com a morte de Alexandre em 323 a.C., o Império Grego foi dividido entre 4 generais: Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco. Entre estes eram os 4 reinos revelados a Daniel, que tomaram o lugar do Grande Chifre. Ou seja, a gente já percebe aqui a profecia se cumprindo já. Ptolomeu Soter, o primeiro da dinastia ptolomaica, recebeu o Egito e logo dominou o vizinho. Israel, ou seja, ele recebeu o Egito e logo dominou Israel. Inicialmente ele tratou os judeus com severidade. A gente percebe aqui
uma posição mais severa contra os judeus. Mas no final de seu governo e no início do governo de Ptolomeu Filadelfo, o seu sucessor, os judeus foram tratados favoravelmente. Aqui teve um início mais rígido e mais tranquilo no final. Foi durante essa época que a versão em grego das escrituras, a Septuaginta, foi autorizada. A gente percebe aqui o seguinte, que Deus já estava preparando a vida de Jesus, já estava preparando a como eu posso dizer, a gente já percebe que Deus já estava atuando quando ele fez com que os romanos, né? Deus já estava agindo aqui. A gente percebe que ele já estava unificando para ficar mais fácil espalhar o evangelho através de uma língua grega. Até porque se tivesse várias línguas ia ser mais complicado o evangelho se alastrar, entendeu? Então vamos continuar aqui. Os judeus prosperaram quase até o fim da dinastia Ptolemaica, quando os conflitos entre Egito e Síria se agravaram mais uma vez. Israel ficou no meio. Quando os sírios derrotaram o Egito na batalha de Panion em 198 a.C., a Judéia foi anexada à Síria. Ou seja, por esse conflito, eles foram anexados aos sírios. Vamos continuar aqui. Era síriaca. Sob o reinado de Antíoco Magno e seu sucessor Seleuco Filopater, só nome esquisito, permitiu-se aos judeus ir embora. Permitiu-se aos judeus, embora maltratados, manter um governo local pelo seu sumo sacerdote. Tudo correu bem até os pró-helenistas, um grupo aqui, decidiram indicar o seu favorito, Jasão, para substituir Onias III, o sumo sacerdote preferido dos judeus ortodoxos. E para que isto acontecesse, subornaram o sucessor de Seleuco, Antíoco Epifânio. Isto detonou um conflito político que, no fim das contas, trouxe o enraivecido exército de Antíoco a Jerusalém. Em 168 a.C., Antíoco começou a destruir toda a característica marcante da fé judaica, ou seja, aqui foi dizimado, né, a cultura judaica em si. Ele vetou todo tipo de sacrifício, tornou ilegal o rito de circuncisão e cancelou a observância do sábado e das outras festas religiosas. As escrituras foram mutiladas ou destruídas. Os judeus foram obrigados a comer carne de porco e a oferecer sacrifícios a ídolos. O último sacrilégio de Antíoco Epifânio, aquele que decretou a sua ruína final, foi profanar o Santo dos Santos, oferecendo ali no altar um porco em sacrifício a Zeus. Além disso, muitos judeus morreram nas perseguições subsequentes. Talvez seja necessário lembrar nesse ponto a forma como Deus age com o homem. Ele cria ou permite uma situação de desespero e depois convoca um servo seu especial e fiel. Mas muitas vezes o homem tenta salvar-se a si mesmo. Tenta salvar-se sozinho, chegando ao ponto de quase obter êxito antes de acabar em situação ainda pior que a anterior. Isso estava prestes a acontecer na vida do povo de Deus, os judeus. Deus simplesmente estava armando o cenário para a vinda do verdadeiro libertador. A gente vê isso com grande frequência, na verdade, que a gente vê que o povo judeu, eles eram libertados de alguma tribulação. Deus prosperava o reino deles, eles pecavam. Aí o que acontecia? Eles voltavam a Deus de novo
Aí os que voltavam morriam e os novos eles voltavam de novo. Isso daí foi várias e várias vezes, várias e várias vezes. É um ciclo quase que parece que interminável dos judeus, né? A gente percebe que muitas vezes eles aceitavam continuar na presença de Deus até um certo momento que eles voltavam de novo a fazer as mesmas coisas erradas. Então vamos lá. Era Macabeia. Um sacerdote ancião chamado Matatias, da casa de Asmon, morava com seus 5 filhos na vila de Modim, a noroeste de Jerusalém, quando um oficial sírio tentou decretar o sacrifício pagão em Modim. Matatias se revoltou, matou um judeu renegado que ofereceu sacrifício, assassinou o oficial sírio e fugiu para as montanhas com a família. Milhares de judeus fiéis o seguiram, e a história o registra como uma das demonstrações mais nobres pela honra de Deus. Após a morte de Matatias, três filhos seus continuaram a revolta, sucedendo-se Judas, apelidado de Macabeu, Jonatas e Simão. Esses homens tinham tido tanto êxito que, em 25 de dezembro de 165 a.C., haviam retomado Jerusalém, purificando o templo e restaurado a adoração. Este acontecimento é comemorado até hoje como a festa de Chanukah, ou dedicação. Então a gente percebe aqui que Deus levantou Matatias para começar uma revolta. A luta continuou nas áreas que circuncidavam a Judéia, com diversas tentativas inúteis da Síria de derrotar os Macabeus. A tão famosa Guerra dos Macabeus, né? Existiu essa guerra, na verdade. Por fim, sob a liderança de Simão, os judeus conquistaram a sua independência. Eles viveram independentes por quase 70 anos sob a dinastia Amoneia, cujos líderes mais notáveis foram João Hircano e Alexandre Janeu. Ou seja, aqui ele conquistou a sua independência. Mas logo mais tarde a gente vê que veio a Roma. A independência dos judeus terminou em 63 a.C., quando Pompeu de Roma tomou a Síria e adentrou Israel. Aristóbulo II, autonomeando-se rei de Israel, impediu a entrada de Pompeu em Jerusalém. O líder romano enfurecido tomou a cidade à força e reduziu o tamanho da Judéia. Ao tentar libertar-se da opressão, Israel teve um sucesso temporário, mas agora as esperanças pareciam liquidadas. Antipater, o Idumeu, foi nomeado procurador da Judéia por Júlio César em 47 a.C. Herodes, o filho de Antipater, por fim tornou-se o rei dos judeus por volta de 40 a.C. Apesar de Herodes o Grande ter planejado e realizado a construção do novo templo em Jerusalém, ele era um helenista devoto e odiava a família Osmoneia. A gente vê aqui uma coisa interessante, que o Herodes ele tinha sim uma vertente, ele tinha sim uma doutrina. Ele matou todos os descendentes Osmoneu, até mesmo a sua própria esposa Mariane, neta de João Hircano. Ele assassinou também os 2 filhos que teve com Mariane, Aristóbulo e Alexandre. Herodes o Grande era quem estava no trono quando Jesus nasceu em Belém. A gente vê que ele tinha... Olha, isso daqui é interessante quando eu li, porque ele tinha uma vertente, sabe? Ele tinha uma vertente doutrinária. Vamos continuar. A conclusão. Mais de 400 anos depois de Malaquias, o período intertestamentário teve o seu fim quando Deus mandou João Batista anunciar a vinda de seu filho, o servo fiel de Jesus, do Senhor, o Cristo, a maior revelação da pessoa de Deus ao homem. E aqui começa a história de Mateus, né? Já começa com a revelação de que João Batista iria nascer. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui era para ficar bem mais grande, mas eu fui bem sucinto assim, não demorei muito para explicar.
porque tem os desdobramentos religiosos, tem as vertentes que surgiram nessa época, mas se você quiser outro vídeo, é só comentar aí nos comentários sobre a situação, sobre os desdobramentos religiosos de cada período, se você quiser saber. Ou se você quiser aprender mais, tem um livro aí no comentário, não, na descrição, para você comprar.